Deus. Sinceramente, família, eu nem sei como começar esse vídeo. Arredondando quase um mês sem Vascão. Há muito tempo o Thiagão não faz um pré-jogo aqui no canal Vasco em Família. Eu preciso entrar no clima. Então já vou te pedir aqui para você abaixar o volume aí da sua televisão, do seu celular. De repente você tá na rua e aí aparece um louco aqui, né, no seu celular gritando, berrando. E aí a galera na rua vai te achar também um louco porque você tá, né, ouvindo um louco gritando, berrando. Mas eu preciso entrar no clima. Vamos juntos. Vasco! É hoje! Tem que ser hoje! Galera de Brasília merece uma vitória! Chega dessa urucubaca! Entrei no clima. Vamos lá, família. No momento que estou gravando esse pré-jogo, 12h25. Boa tarde, um excelente sabadão e um dia abençoado para todos nós. Aquele pré-jogo diferenciado que tem aqui no Vasco em Família. Vamos reagir aqui uma análise de um torcedor, de um jornalista botafoguense, analisando taticamente e tecnicamente o nosso time. Bem interessante para a gente pontuar aqui algumas questões. E teve um canal também da galera lá do chat perguntando: Arthur Cabral ou Pablo Verrete? Olha, gostei da resposta do torcedor, do jornalista botafoguense. Além disso, família, vamos trocar uma ideia aqui sobre o Jean Davi. Me parece que tem mais clubes interessados nesse jogador. E teve também um meia armador, podemos dizer assim, sendo oferecido ao nosso Vasco. Então chega aí, eu tô nervoso, cara. Muito tempo sem Vasco, cara. Ô, Vasco, vamos ganhar hoje. Que felicidade. Tem Vasco, mas tem que ter. Então chega aí que tem... Tô arrepiado até. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente trocar uma ideia sobre essa informação aqui do VDGcast, tá aí, ó. 3 clubes entraram em contato com o Vasco por interesse em Jean Davi, família. Então, olha só, apuramos que 3 times entraram em contato com o Vasco para saber das condições para contratá-lo. Um deles é do Chile. O problema é que o atleta tem um bom salário no Vasco. Difícil achar um clube fora do Brasil que aceite pagar o valor integral do atacante. Foi exatamente o que eu comentei no nosso vídeo de ontem à noite, né? Tem um time aí do Chile que tá brigando para não cair, que quer contar com o Jean Davi. Eu falei, poxa, dificilmente o Vasco vai conseguir que esse time, né, pague os salários do Jean Davi. Então, de repente, vai tentar uma negociação com o Vasco pagando metade e eles a outra metade. Mas assim, chega de falar, né, do Jean Davi, família, porque realmente foi um grande erro dessa gestão, essa contratação, um jogador que eu não vou dizer que é horroroso, né, mas não tem a menor condição de jogar no Vasco, pela parte física, principalmente. Você tem um centroavante que, né, faz os gols, mas não tem tanta mobilidade assim. Você tem um meia que também, né, poxa, tecnicamente falando, é um grande jogador, que é o Felipe Coutinho, mas também não tem essa parte física. Então, família, você não pode ter do lado do campo, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito, um jogador como o Jean Davi. Não tem cabimento, não existe. E o Jean Davi, ele é lento. O que você destaca no Jean Davi? A parte física ou a parte técnica? Né? A parte técnica, mesmo sendo limitado. A parte técnica, não tem encaixe, pô. Não tem encaixe. Eu queria olhar pra cara de cada um. Meu Deus, gente, o que está acontecendo, cara? Por que o Jean Davi? Não tem justificativa. Tanto que o jogador que mais ajudou na segunda janela foi o Emerson Rodrigues, em comparação ao Jean Davi, por exemplo. Porque justamente era um cara que, poxa, parecia um peladeiro, errava muito ali na tomada de decisão, mas era rápido. Era justamente a característica que o Vasco precisava. Não o Jean Davi, sabe? Assim, é surreal, família vascaína. Mas vamos lá. Tá aqui também outra informação do VDGcast. Staff de Lincoln, Henrique teria procurado o Vasco, né, para tentar aí um empréstimo do jogador. Atualmente, né, ele pertence ao Fenerbahçe da Turquia e estava emprestado ao Hull City, da Inglaterra. O jogador tem 26 anos e no campeonato, cara, foi 2023 ou 24.
Acho que foi no ano passado, família, que o Lincoln jogou no... Eu acho que sim, né? Acho que foi me ajudem aí. Acho que o Lincoln jogou no RB Bragantino no ano passado e não foi tão bem assim. Cara, eu não gosto muito não. Não gosto muito desse nome não. Ele é mais ali um meia armador, né? Pode quebrar o galho pelos lados, né? Como um ponta construtor. Mas eu sinceramente não gosto muito não. Acho que, né, o Vasco tem que observar mais o mercado e tentar outras peças. Agora, eu não sei, né, como é que vai ficar a condição. Assim, não sei, família. De repente é uma condição boa pro Vasco, vale a pena você apostar no Lincoln, que tem recurso, sabe? Ele não é um péssimo jogador, mas não fez um campeonato tão bom assim pelo RB Bragantino. É um cara que não consegue se firmar, né? Eu acho que a última boa temporada dele foi pelo Santa Clara, acho que é isso, lá em Portugal. Eu, particularmente, não gosto muito desse nome. Agora, entendo, né, a dificuldade do Vasco em contratar. A gente está vendo aí, né, o Admar tentando ser criativo no mercado, Alan Minda, Andrés Gomes, agora o meu xará, né, o Thiago Moraes. Então é isso, o Vasco precisa reforçar esse setor ofensivo, já que o Adson está machucado, o David está voltando agora, né, o Ryan, vale lembrar isso aqui, o Ryan vai jogar a Copa do Mundo Sub-20, então o Vasco tem que contratar atacantes, família. E o Lincoln é um meia, né? Não é um atacante, então eu não gostaria de ver esse atleta aqui no Vasco, não. E aí, pra gente seguir o nosso vídeo, vamos falar muito, né, sobre essa partida de hoje pelo Campeonato Brasileiro, um jogo muito importante, né? Nesse momento o Botafogo está com 18 pontos, né? Tem um jogo a menos, e o Vasco está com 13 pontos. Então, assim, a gente precisa da vitória, porque é um jogo, né, teoricamente, é na nossa casa. O Vasco é o mandante, infelizmente vendeu, né, o jogo lá para Brasília. Então o Vasco tem que tentar a vitória hoje a todo custo, para dar uma confiança também para o jogo contra o Del Valle. Inclusive, o Del Valle entrou em campo ontem, né? Deixa eu só ver aqui, família, para não falar nenhuma besteira. Eu sei que entrou em campo ontem e ganhou, né? Ganhou do Macará por 2-1. Deixa eu ver a posição do Macará aqui no campeonato do Equador. São 16 times, o Macará está na 12ª colocação e agora o Independiente del Valle, líder isolado do campeonato equatoriano, está vivendo aí um excelente momento, família. Então o Vasco tem que buscar a vitória de hoje, importantíssima para o Campeonato Brasileiro, para a classificação e para dar uma moral também nesse confronto tão difícil que o Vasco vai ter aí na altitude. Vamos reagir aqui juntos, né, essa análise do jornalista botafoguense em relação ao nosso time, bem interessante. A gente vai aqui pontuando algumas coisas e também o outro jornalista falando, Arthur Cabral ou Verrete? Deu uma moral para o Pirata, família. Hoje tem gol do Pirata. Se liga só. Série A é justamente num clássico estadual, clássico da amizade, contra o Vasco nessa noite em Brasília. Cruz Maltino, 13º colocado, com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, fez 14 gols, um ataque igual do Botafogo, inclusive, mas tomou 16. Nos últimos 15 jogos, apenas 3 vitórias. Um número muito curto, o que mostra, de fato, por que o Vasco precisou trocar de técnico, né? Chegou o Fernando Diniz relativamente antes da pausa, teve prática. Família, só para pontuar esse gancho que ele levantou aí sobre o número de gols que o Vasco levou e também o número de derrotas, lá no GE teve uma enquete, né, onde os torcedores votaram e a posição que ganhou como prioridade foi a de zagueiro. Por isso que eu falo aqui, poxa, é uma visão de jogo, não é que eu estou falando merda, ou que você está falando merda, cada um tem o seu olhar para o time do Vasco, a sua análise, a sua maneira de ver. Então aqui, ele cita aqui algumas estatísticas que, poxa, deixam a entender que realmente esses torcedores que pedem ali um zagueiro não estão falando nenhuma besteira. Só que internamente, pelas informações, me parece que a comissão técnica entende que o Vasco está bem servido, né, de zagueiros. Por quê? É justamente o que eu falo aqui, melhorando essa questão de posse de bola, de ideia, de jogo, de movimentação, de organização, de pressão, né, de não dar tanto espaço, vai melhorar lá atrás. Agora, claro que isso chama muita atenção. Nessas derrotas que o Vasco teve no Campeonato Brasileiro e nesses gols sofridos, claro, teve vários erros individuais, vários, mas também por uma organização. Eu acho que o Vasco tem tudo para melhorar
com o Diniz, mas já com o Diniz cometeu alguns erros, né? Contra o Fluminense. A gente vale lembrar aqui, o primeiro gol é o Arias conseguindo sair de 3 jogadores num espaço fechado ali, curto, ele consegue passar de 3, aí a bola vai lá e sai o gol, né? O segundo gol, o Diniz fala sobre isso na coletiva, é uma bola que vai pro Guga, todo mundo lá atrás, e deixa o cara chutar livre, né? Contra o RB Bragantino, da mesma forma, o Vasco teve 2 erros também no escanteio, e o gol que o João Vitor larga ali, o Pita, então tem que melhorar realmente isso aí, porque assim, é inadmissível, né? O Vasco ter mais derrotas que, né, sei lá, Mirassol, de repente, não tô com os números aqui, Vitória. Não, o Vasco não tem time para perder tanto assim, família. É por isso que a gente está tão esperançoso aí no trabalho do Fernando Diniz. Vamos acompanhar aqui. Aí, um mês para poder trabalhar, claro que houve um período ali de folga e tal. E a grande curiosidade é, será que o Fernando Diniz conseguiu ajustar o estilo dele ao que o Vasco tem? Esse tempo de pausa treinando foi suficiente? A primeira amostra é justamente no jogo contra o Botafogo. Então vamos lá, começando a análise tática do Vasco pela defesa. Claro, se tem Fernando Diniz, tem saída tocada, sem chutão, com toques curtos começando da defesa. Mas com um ponto importante, o Diniz parece ter aprendido com os erros do ano passado no Fluminense, em que fez um campeonato brasileiro muito ruim e ele acaba sendo demitido antes do fim da competição. O Fluminense entregava demais a bola na saída. E tinha, na minha visão, individualidades, jogadores de defesa naquele Fluminense melhores do que o desse Vasco. O elenco do Fluminense era melhor que o desse Vasco. E ainda assim era muito problemática essa saída de bola por baixo, entregando muito, errando demais. Parece que o Fernando Diniz resolveu um pouco essa teimosia. Quando não consegue ser tão Fernando Diniz raiz, abre mão um pouco disso. Ainda é um time que faz a saída tocada, só que fora da área. Não é aquele passe curto do goleiro pro zagueiro, de um zagueiro pro outro, perto do gol. Tem também. O time do Vasco consegue sair da área para iniciar essa jogada. E aí entra um jogador muito importante nesse tipo de saída por baixo. O Tietê tem sido titular com o Fernando Diniz, foi assim pelo menos nos últimos jogos antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Ele tem sido responsável pela saída, por conduzir essa bola, por fazer a transição da defesa para o ataque e sendo um volante que aparece muito lá na frente para tentar uma finalização, que é algo que ele tem de característica importante. Essa saída menos perigosa, mais fora da área do que dentro, um pouco mais cautelosa, menos Diniz raiz, como eu disse, não significa que não hajam erros. Eles existem, menos do que ocorria no Fluminense do ano passado, mas ainda existem. Só que essas roubadas de bola são mais na intermediária, mais próximas do meio campo do que dentro da área. Isso faz com que o adversário, em alguns momentos, tenha a possibilidade ali, na intermediária, de recuperar essa bola perto, mas não dentro da área. Outro ponto importante na defesa do Vasco é que o time dá muito espaço nas costas dos laterais, porque os dois são muito ofensivos, com estilos diferentes, mas tanto o Paulo Henrique quanto o Lucas Piton sobem muito, o que ocasiona, sim, espaço nas costas deles, nem sempre há cobertura, então os pontas do Botafogo ou os nossos laterais, que também são muito ofensivos, podem encontrar espaço nesse segmento. O Vasco, que tem defendido com o Fernando Diniz com um bloco baixo, mas mesmo assim dá alguns espaços na entrada da área. Vira e mexe, os adversários têm encontrado espaço ou para um passe mais próximo para dentro da área. Família, nem sempre, né? Nem sempre é bloco baixo. Tem sim, claro, alguns momentos que o Vasco baixa as linhas, mas, por exemplo, né, contra o São Paulo, vários momentos, e até assim o Vasco na frente, com 2-0, era o Vasco pressionando lá em cima. Eu acho que é aquilo que a gente fala, depende muito do jogo, né? Depende muito do dia, da confiança dos atletas. Se o Vasco estiver bem na partida, tecnicamente falando, o Vasco adianta um pouco suas linhas. Agora, se o Botafogo conseguir crescer no jogo, tá melhor que o Vasco tecnicamente falando, aí, né, o Vasco acaba realmente baixando essa linha. Isso aconteceu em vários momentos, por exemplo, né, contra o Fluminense no Maracanã. Buscando centroavante ou até para as finalizações. O que pode ter a ver também com o que eu falei agora há pouco dos erros da saída de bola do Vasco e a recuperação justamente nesse setor de campo. O Vasco com o Fernando Diniz fez a sua média de posse de bola no Brasileirão subir 52,8%. Tendo mais a bola, o Vasco, mesmo tendo um time não tão forte assim, tem sofrido poucas finalizações. É o 6º time que menos sofre chute a gol. Se você tem mais a bola, ela fica menos com o adversário e você sofre menos. Pensando no Vasco no ataque, é um time que usa muitos cruzamentos para o Verratti, isso desde que o Pirata chegou ao Vasco tem sido assim, e a maior parte dessas bolas para o Verratti vem da esquerda, nos cruzamentos do Piton, que é um lateral muito ofensivo, que usa muito mais o corredor canhoto do que o próprio ponta, o Nuno, busca a linha de fundo e faz esse cruzamento. Em alguns momentos até cruza da intermediária ou no meio do caminho entre a intermediária e a linha de fundo. Mas o fato é que ele é o cara que mais faz essas bolas chegarem nos cruzamentos para o Verratti. O Vasco é hoje o 4º time que mais cruza no Campeonato Brasileiro. A maior parte dessas bolas cruzadas para o argentino, para o Verratti. Falei da esquerda do Piton nesses cruzamentos.
mas é o cara que vai fazer esse corredor, às vezes como um ponta, que faz com que ele deixe espaço lá atrás, como já dissemos, e que permite ao Nuno puxar um pouco mais para dentro, para o meio, podendo ser um segundo atacante para fazer companhia para o Verratti, jogando atrás dele um pouco, ou para fazer companhia para o Coutinho no meio campo. E é um cara que tem um chute muito bom de fora da área. Então esse movimento dele puxar aberto para dentro, para dar o corredor para o Piton, oferece ao Nuno a possibilidade da finalização com qualidade. Lá do outro lado, na direita, temos também um lateral muito ofensivo, o PH, o Paulo Henrique, chega muito mais dentro da área. Ele não é o cara do corredor, é o cara da ultrapassagem, que vai dar a opção de velocidade, mas ele vai tentar a diagonal para ele finalizar de dentro da área. E ele costuma finalizar muito. Fui pausar aqui, deu esse caô aí. Mas, família, antes dele falar aqui do lado direito, que cresceu muito, é um jogador que eu tô esperando muito dele, tá? Do Nuno, porque o Nuno mesmo comentou sobre isso um tempo atrás, porque ele não teve férias, né? Ele estava jogando lá no Casa Pia, chegou aqui no Vasco nessa pegada, jogo meio de semana, jogo final de semana, então ele foi muito bem contra o São Paulo, mas ele não estava jogando bem naqueles jogos ali contra a RB Bragantino, contra a Fluminense, visivelmente desgastado. Então, nesse período que ele teve ali para o jogo contra o São Paulo, ele já voltou um outro Nuno, né? Um cara mais participativo. Então, assim, é um jogador que eu estou muito esperançoso também de evoluir nesse restante aí da temporada, inclusive no jogo de hoje, porque teve as férias dele, né? Curtiu bastante aí o Rio de Janeiro com a sua esposa, namorada, sei lá, e agora também teve esse período aí de treinamento, um jogador que tô esperando demais dele, família. A gente vê o Piton finalizar, de fato, é o cara do cruzamento, o cara da assistência, mas o PH tá dentro da área várias vezes. Eu vou fazer uma comparação aqui, gente, eu não tô comparando os dois, tá? Mas só o que eles entregam taticamente. O PH simula o Hakimi, que é um lateral que vai muito dentro da área para finalizar. Repito, não estou comparando os dois, apenas o papel tático que os dois exercem. O cara que é lateral, mas que não fica aberto o tempo todo. Puxa para dentro da área e é uma presença importante para a finalização. Até nas bolas que vem de cruzamento do Piton, ele pode se posicionar no segundo pau, se ela passar pelo Verratti, chega ali para ele para tentar a finalização. E aí o PH faz uma boa dupla com o Ryan, que é o cara da individualidade, da velocidade e do contra-ataque. É teoricamente um ponta, mas como em alguns momentos a gente tem essa movimentação do PH, o Ryan faz o balanço inverso. Então há uma movimentação, ultrapassagem, inversão, e esse lado direito se tornou forte. Eu lembro que nos anos anteriores a gente sempre falava do lado esquerdo do Piton para fazer a bola chegar no Verratti, pouco falávamos da direita. Esse lado ajustou com o PH cada vez mais ofensivo. Perfeito. E também com a participação do Ryan, que virou titular também, principalmente depois da chegada do Fernando Diniz. E aí a gente tem jogadores que vêm de trás também para complementar essa questão, para preencher o meio campo e não deixar o time totalmente dependente dessas jogadas em velocidade, até porque o Vasco com o Diniz passa a ter mais posse de bola. Então o jogo por dentro passa a ser algo que o Vasco não tinha antes do Diniz. Você tem a chegada do Tietê, do próprio Hugo Moura, que é o outro volante, que é um cara que conduz bem a bola e principalmente finaliza de fora da área, tem um chute muito forte, então é importante essa participação dele. O Paulinho também, que é um volante, mas em alguns momentos faz o papel de meio campo. E claro, principalmente do Coutinho, que é o Felipe Coutinho, o principal jogador tecnicamente falando desse time. Pela questão física oscila em alguns momentos, mas é o termômetro do time. Se ele tá bem, o Vasco tem mais chances de jogar bem e buscar um resultado positivo. Então mesmo que ele seja meio morto ali dentro de campo, pela questão física, meio desanimado, não aparecendo muito, não pode dar espaço. Se ele aparecer uma vez, pode fazer a bola chegar no Verratti e o Vasco vai ter uma oportunidade clara. Então o Coutinho tem que ser marcado de perto. Vasco que é o quarto time que mais chuta e é o segundo em aproveitamento das finalizações, muito pela qualidade do Verratti dentro da área. Então, olho no Pirata, é o cara que vai fazer essa alta taxa de conversão, levar bastante perigo pro gol do John. O seguinte, ó, quem é melhor, Arthur Cabral ou Verratti? Não tem nenhum pereba aí, né? Acho até que o Verratti, ele não recebe, não é tão valorizado, né? Não é tão valorizado quanto ele merecia, porque acho um baita centroavante, mas é aquela questão, né? Já tá velho, cara. Quantos anos tem o Verratti? Deixa eu ver aqui, ó. Verratti. 36. O Verratti tem 36 anos, cara. Esse ano ele vai fazer 37. Porra, irmão. Aí quer que o cara corra, marca, meu irmão, sai ali, puxa contra-ataque. Não vai acontecer isso, cara. Então, assim, eu acho o Verratti um baita centroavante, um baita camisa 9. Ele é um 9 raiz. Ahá! Tá vendo aí, Tiagão? Com toda certeza, o Rui, lá do grupo de membros, vai falar: você é um que não dá valor para Pablo Verratti. E que é isso, de forma nenhuma, família. Eu não sou nenhum Ed Augusto, não sou nenhum 22 para não dar valor para o Pirata. Mas eu também tenho aqui uma análise de jogo, né? Assim, o Verratti, eu gosto de falar que ele é um milagre. O Verratti é um milagre. E a carreira do Verratti mostra isso, é uma carreira de superação. Dá para destacar, dá para resumir a carreira do Verratti nos últimos 5 anos. E ele tem 36. Ele tem 36. Então, nos últimos 5 anos, o Verratti meteu lá, sei lá, 140 e poucos gols, 130 e poucos gols, eu não lembro os números exatos. E no restante da carreira, ele tinha feito 8, 9 gols.
Você entende? O Verratti é um milagre. Só que eu tava até puxando esse papo lá no grupo de membros, eu falei assim, olha, você olha o número de gols do Verratti com a camisa do Vasco, se eu não me engano, é 52, e o Alec Gol, ele tem 39. Detalhe, o Verratti num time infinitamente pior conseguiu fazer esse número de gols. E assim, não tem tanta diferença de partidas, não. O Verratti eu acho que é 106 e o Alec Gol 97. Sabe? Só que é aquilo que eu falo com vocês. Quando o Verratti não contribui com gols, dificilmente ele vai conseguir uma assistência. Claro, uma hora ou outra acontece, a bola aérea ali, ele escora de cabeça. Já o Alec Gol era um cara, família, diversas vezes você via ele participar, dar seguimento na jogada, botar na cara do gol. Quem lembra daquele gol contra o Avaí? Que é o Alec Gol conduzindo a bola, espera o momento certo, um passe de meia, pô. O Diego Souza passa e cava. Então, o Verratti, impossível o Verratti fazer isso. Essas situações de jogo que a gente comenta aqui, sabe? Então, assim, ninguém está falando aqui que o Verratti é isso ou aquilo. Eu sou muito fã do Verratti. Hoje ele é muito titular do Vasco. Mas tem determinados jogos que você pode sim promover alguma mudança, seja nele ou no próprio Coutinho, por essa dificuldade física que o Vasco tem. É esse olhar que eu tenho. Mas tem uma galera que acha isso um absurdo. E tá no direito também de pensar dessa forma, família. Mas o cara deu uma moral aí pro Verratti que realmente merece, é o artilheiro do Brasil nesse momento, como eu disse, muito titular do nosso Vascão. Uma análise maneira ali também do torcedor, do jornalista do Botafogo. O time titular do Vasco, família, eu acho, né, que eu comentei com vocês no vídeo de ontem, né, Léo Jardim, João Vitor, Freitas, PH e Piton, Hugo Moura e Tietchan, Coutinho, Ryan, Verratti e Nuno Moreira. Eu tô com uma expectativa muito boa aí do comando de ataque do Vasco, né, do Ryan, do Nuno, do Felipe Coutinho. Verratti, né, contribui com os gols e, claro, a nossa defesa sustentar. Vai ser um bom teste hoje, tá? Um bom teste, né? A gente tem aí essa questão do Botafogo, um novo treinador, um time que tava jogando a Copa do Mundo, tem alguns desfalques ali na frente, como, né, o do Igor Jesus que saiu. É um novo treinador, já não sei se eu pontuei isso aqui agora, a cabeça não tá boa, já tô nervoso, mas é um bom teste, né, pro Vasco aí, pro sistema defensivo, né? Espero que o Vasco possa tirar um 10 e sair com os 3 pontos hoje, família. Fui!